O cristianismo é uma tradição religiosa monoteísta baseada nos ensinamentos atribuídos a Jesus de Nazaré. Sua doutrina central afirma que Deus é único e que Jesus é reconhecido como figura essencial para a salvação espiritual. O cristianismo utiliza a Bíblia como sua principal referência teológica, composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento. Ao longo da história, desenvolveu diversas denominações, entre as quais se destacam o catolicismo, o protestantismo e a ortodoxia oriental. A religião influenciou profundamente a arte, a filosofia, a política e a cultura ocidental. E sua expansão ocorreu tanto pela evangelização quanto por processos históricos de formação de estados. O islamismo é uma tradição monoteísta fundada no século VII, na Península Arábica. Sua doutrina baseia-se no Alcorão, considerado pelos seguidores como a revelação final de Deus, transmitida ao profeta Maomé. Os princípios fundamentais incluem a crença na unicidade divina, a prática das orações diárias, o jejum, a caridade e a peregrinação ritual à cidade de Meca. As duas principais vertentes são o sunismo e o xiismo, que se diferenciam principalmente por interpretações históricas e políticas. O islamismo teve expansão significativa em regiões da Ásia, África e Oriente Médio, influenciando sistemas jurídicos, filosofia e tradições culturais. O hinduísmo é uma das tradições religiosas mais antigas do mundo. De caráter complexo e diversificado, não possui fundador único nem estrutura institucional centralizada. Sua base doutrinária inclui textos como os Vedas, Upanishads, Bhagavad Gita e diversas escrituras regionais. O hinduísmo apresenta conceitos fundamentais como Dharma, ordem moral e dever, Karma, lei de causa e efeito, e Samsara, ciclo de renascimentos. A religião abriga uma ampla variedade de práticas, rituais e escolas filosóficas, influenciando profundamente a cultura da Índia e de outras regiões do sul da Ásia. O budismo surgiu no século VI a.C., com os ensinamentos de Siddhartha Gautama, conhecido como Buda. A tradição não se concentra na veneração de um Deus criador, mas na compreensão da natureza da existência, do sofrimento e do caminho para alcançar a iluminação. O budismo se estrutura em torno das 4 nobres verdades e do caminho óctuplo, que orientam a prática ética e espiritual. Com o tempo desenvolveram-se escolas como o Theravada, o Mahayana e o Vajrayana, que se expandiram por diversos países da Ásia. O budismo exerce influência significativa em tradições filosóficas, práticas meditativas e formas de pensamento contemporâneo. O judaísmo é uma tradição monoteísta originária do Antigo Oriente Médio. Considerado uma das religiões mais antigas em prática contínua, baseia-se na Torá e em um conjunto de textos sagrados interpretados ao longo dos séculos. O judaísmo enfatiza a aliança entre Deus e o povo de Israel, a prática ética, o estudo das escrituras e a observância de leis e costumes religiosos. Importante tanto espiritualmente quanto historicamente, o judaísmo influenciou o surgimento de outras tradições monoteístas, como o cristianismo e o islamismo. As tradições religiosas chinesas englobam sistemas filosóficos e espirituais que moldaram a cultura do leste asiático por milênios. Entre elas destacam-se o confucionismo, que enfatiza a ética, ordem social e responsabilidade moral, o taoísmo, centrado na harmonia com o Tão, princípio natural do universo, e as religiões populares chinesas, baseadas em culto aos ancestrais, divindades locais e rituais tradicionais. Essas tradições coexistem de forma integrada, influenciando comportamentos sociais, arte, literatura e práticas espirituais em diversas regiões da Ásia. As religiões de matriz africana abrangem diversas tradições espirituais originárias do continente africano. Entre suas características estão a forte ligação com a natureza, o respeito aos ancestrais, rituais comunitários e a crença em entidades espirituais que interagem com o mundo material. Essas tradições tiveram grande influência cultural e religiosa em regiões da África, América Latina e Caribe, especialmente devido ao processo histórico da diáspora africana. Cada sistema possui características próprias, mas compartilham princípios de equilíbrio espiritual, identidade comunitária e transmissão oral. As religiões indígenas incluem uma ampla diversidade de sistemas espirituais desenvolvidos por povos originários em diferentes regiões do mundo. Geralmente enfatizam a relação entre seres humanos, natureza e espiritualidade, valorizando mitos de criação, rituais de cura, celebrações sazonais e tradições transmitidas entre gerações. Essas tradições não se organizam de forma uniforme. Cada povo possui práticas únicas, diretamente ligadas ao ambiente, à cosmologia e à cultura local.
Embora muitas tenham sido afetadas por processos coloniais, continuam desempenhando papel essencial na preservação da identidade cultural e no entendimento da espiritualidade ancestral.